Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Vamos ler 22, 23 e 24. Antes, vamos orar. Peço que vocês orem por Israel, pela Palestina, pelo povo inocente de Israel e da Palestina. Pai, estamos, Senhor, na Tua presença para Te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados e Te pedir, Senhor, que o Senhor leve a paz para Israel, Senhor, que o Senhor leve a paz para Jerusalém, Senhor, que o Senhor leve paz para os palestinos, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dos inocentes, Pai. Tanta gente, Senhor, morrendo, tudo por ganância do homem, Pai. Ó Senhor, cuida, Pai. Cuida, proteja, Pai. Todas as pessoas que são inocentes, Pai. Não deixe que nada de mal aconteça, Pai. De tudo que já aconteceu, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Olhe por todos, Pai. E peço a Ti, Senhor, que olhe também por todos os enfermos. Alivie a dor de cada um, Senhor. E proteja também todos os missionários que saíram para pregar o Evangelho. Que o Senhor proteja, Pai, supre as necessidades deles. E o Senhor abençoe e proteja todos nós, Pai. Senhor, cuide, Pai. Abençoe todo o exército de Israel, Senhor, porque eles estão em luta, em guerra não contra a Palestina, Senhor, mas contra aqueles homens maus, Senhor. São homens que não se importam em matar e cortar, degolar as pessoas, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja com todos eles, Pai. Com todos aqueles rapazes, aqueles homens do exército, que muitos tiveram que deixar suas famílias, seus filhos, para ir, para defender o seu país. Ó Deus, esteja com todos, Pai. Cuide, Pai, de cada um. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar a leitura, lembrando que os livros da Bíblia, até Ezequiel, que nós estamos gravando agora, já estão todos gravados e está no canal. É facinho de vocês acharem e podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E também que vocês compartilhem, leve a palavra para que chegue para as pessoas que precisam. Porque sabemos que o Senhor está voltando. Daqui a pouco Ele vem para nos buscar. E quanto mais nós pudermos falar do Senhor Jesus, que é o único que salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós devemos falar, para que as pessoas também se salvem, né? Então, vamos lá? Eu não sei vocês, mas eu tô bem triste com essa situação, essas pessoas morrendo. Tanta gente inocente, tanto de um lado quanto do outro, que não querem guerra, que não querem saber de nada de errado, mas a ganância dos homens maus leva a tudo isso daí que nós estamos vendo. Porque o inimigo, Satanás, é o que ele quer, é destruição.
e nós vamos orar, vamos pedir a Deus para ter misericórdia, cuidar dessas pessoas. Porque a gente fica triste de ver tudo isso, né? Eu fico abalada, muito abalada, gente. Muito triste. De um lado e do outro. O povo palestino sofrendo, o povo de Israel também. E sabemos que isso aí pode ir além do que está acontecendo, né, gente? Se entrar mais algum país aí, podemos ter uma terceira guerra mundial, né? Então vamos pregar a palavra, vamos falar do Senhor Jesus para quem precisa, enquanto ainda há tempo, tá bom? 22 então, tá? Do livro do profeta Ezequiel. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. E por isso, o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso, o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disto são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim, as outras nações olharão com nojo para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo, que sobra depois que a prata é refinada na fornalha.
Agora eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que eles são tão inúteis como essas mistura, como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém. Porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramarei sobre eles a minha ira. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu o estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades. Muita gente acha que o Senhor não sabe de nada e acha que está fazendo tudo às escondidas, né? Mas não. Nada fica escondido. O Senhor sabe de tudo. E as suas riquezas, e por causa do seu... só voltar aqui. Peraí. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas. E por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras, e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobo que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendessem a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, Senhor Deus, falei. Vamos ao 23. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria. E a mais nova, Oholibá. Olha os nomes. Uma chamava Olá, outra Oholibá.
que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Aqui vocês estão entendendo que são as cidades, né? Não é uma mulher de verdade, são a cidade. E aí a cidade foi crescendo, né? Foi aumentando. E é isso que o Senhor está dizendo. Vamos continuar a leitura. Eu casei com as duas e elas me deram filhos, embora fosse minha. O Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. O povo começou a se misturar com outros povos, né? E para o Senhor, isso aí são prostitutas. Pessoas que começam a se misturar. Naquela época, né? Começou a se misturar o povo de um lado e vinha da Síria e entrava e ficava junto com eles. E ele se misturou com povos. E o Senhor não queria que eles se misturassem com povos pagãos e ruins. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios. E a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte, as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Oholibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral. Aqui essa é a que representa Jerusalém. A outra era Samaria, né? Representava Samaria, que é a Oholibá, e a Oholibá representa Jerusalém. Então ela, aqui representa Jerusalém, se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintada de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Oholibá apaixonou-se por ele e mandou que mensageiro fosse falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Oholibá ficou nua em público e todo o mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã.
ela afundou cada vez mais na prostituição, se envolvendo cada vez mais com outros povos, né? E adorando os ídolos, fazendo como nos tempos de Moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais de membros grandes e tão fogosos, no seu desejo como jumento e cavalos. Assim, o Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. Porque o povo de Jerusalém, e os hebreus, eles viveram no Egito, né? Que eles ficaram lá sendo escravos. Todos eles eram escravos do Egito. E aí se acostumaram, gostaram, né? Começaram a adorar outros deuses dos egípcios, né? Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso a você. Ô Olibá, você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerras e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixaram que eles a tratem com ódio. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e a sua orelha, e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Não sei se vocês lembram, na leitura, o Senhor falou que não era para eles se misturar com outros povos gentis, porque um dia eles iam sofrer com isso. E eles se misturaram, né? E a gente vê que eles sofrem até hoje. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e o queimarão vivos. Gente do céu, o que está acontecendo hoje? Por misericórdia divina. Misericórdia, Pai. Eles arrancarão as suas roupas. Isso aqui foi profetizado para aquela época. Só que não só para aquela época, para agora também. Vocês estão vendo como está batendo muito em cima? Ó? Eles matarão seus filhos, sim. Eles tirarão de você os seus filhos e filhas e queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. O que está acontecendo agora na guerra? Não é isso que eles fizeram? Pegaram crianças, jovens, idosos e tacaram fogo, queimaram eles vivos, outros decapitados e assim por diante, né? Tacaram fogo nas casas, com as pessoas dentro, presas. Meu Deus. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto:
eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta, por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Se misturou com muitos povos, né? Jesus. Esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã, Samaria, cheio de medo e desgraça. Vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará. E com os cacos raspará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Oolá e Oolibá? Então, acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultérios e assassinatos, cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifícios aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado, que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifício aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Olá e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama com uma mesa bem posta diante delas, e sobre a mesa puseram incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens do deserto, colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo, que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Deixa eu ver que eu não entendi direito, vou ler de novo. Eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas, tornaram a se encontrar com Olá e Olibá, essas mulheres imorais.
esses acordos, né, que eles fazem de paz, né, com países que não são o povo de Deus, né? São países que adoram outros deuses. Essas mulheres imorais encontrar com a Oolá e o Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteraram e as suas mãos derramaram sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedra nessas duas mulheres e ataque com espadas, mate seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso. Só um minutinho. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu a castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Como foi escolhida pelo Senhor, né? Israel tinha que ser... É a menina dos olhos do Senhor, né? Não poderia ter se misturado com outras pessoas. E nem viver junto com outras pessoas, né? Se casar, ou... não podia, mas... todos sabemos o que acontece em Tel Aviv, né? Todos sabemos. É terrível, né? Meu Deus. Agora vamos ao 24, tá, gente? No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver. Ferva os ossos e a carne. Eu vou ler aqui uma explicação. Deus compara Jerusalém com uma panela enferrujada. A cidade está tão corrompida que nada poderá salvá-la, assim como se tira a carne, pedaço por pedaço, de dentro da panela. Seus moradores serão levados embora, e assim como se deixa a panela vazia em cima das brasas, a cidade seria destruída. Como foi, né? Todos sabem que Israel foi destruída, Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída novamente, porque o povo se arrepende e Deus perdoa, né? Então vamos continuar aqui no versículo 6 do capítulo 24. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos.
É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Nossa, que coisa, né, gente? Trabalho perdido. Toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo, até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que ofereceram nos sepultamentos. Oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficarem em Jerusalém serão mortos na guerra. E a gente sabe que o fim do templo foi nos anos 70 depois de Cristo, né? Assim como o Senhor tinha profetizado. Acabou tudo. Destruíram tudo. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida que oferecem nos sepultamentos. Vocês não adorarão sem chapéu nem descalços. Não vão pôr luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim, eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. Tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus.
O Senhor disse: Agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aqueles que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Peço a Ti, Senhor, que abençoe e proteja todos nós, todos os nossos familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.